Olá a todos. Vou tentar ficar aqui neste círculo, essa é a parte mais difícil. Se eu sair, façam assim, está bem? Ok. O meu nome é Rui Lima, eu hoje estou aqui a jogar em casa, uma vez que eu sou professor aqui num colégio em Carnaxide. E venho-vos, como disse o Patrick, venho falar sobre um elefante. Como professor que sou, venho falar sobre um elefante numa sala, mas numa sala de aula, digamos assim. Vamos lá ver se isto... Ok. Nós, nos últimos tempos, eu quando comecei a pensar o que é que ia falar, pensei em falar sobre estes últimos tempos que temos vivido, sobre a pandemia, e calculei que seria um tema que seria um bom ponto de partida, até porque durante estes últimos tempos fomos desafiados a sair da nossa zona de conforto, fomos desafiados a sair do nosso espaço até onde habitualmente trabalhávamos, e de facto isto acarretou muito sofrimento, muita ansiedade, muitos desafios, e creio que tudo isto se resume ao conceito filhos em casa, não é? Não ficou tudo bem, como sabemos. Na realidade, todos durante este último ano e qualquer coisa, fomos desafiados a sair bastante da nossa zona de conforto, principalmente os pais, porque perceberam o que era a vida de um professor, e os professores perceberem que preferiam 25 ou 30 alunos na sala de aula do que terem os filhos em ensino online. Por isso, é que apareceu aqui também este elefante aqui que vem, é o Ricardo. O Ricardo tem assim uma voz. Não vou fazer mais isto, foi a última vez. O Ricardo tem esta voz e o Ricardo era a figura principal dos vídeos que a minha mulher, que é educadora também no colégio onde eu trabalho, fazia para os seus alunos de 3 e 4 anos. E de repente o Ricardo fui eu. Durante um ano, ou durante uns meses, fui eu o Ricardo que tinha que fazer vídeos, e isso também foi para mim um grande desafio, porque eu não estava habituado a ser um elefante de peluche. A verdade é que foi compensador e todos estes desafios acabam por trazer recompensas, principalmente porque eu via, quando regressámos, ou melhor, quando a minha mulher regressou à escola, como é do pré-escolar, só regressou primeiro, eu fiquei em casa e de vez em quando tinha que fazer chamadas para a minha mulher, em alta voz, colocar o Ricardo a falar com os pequeninos. E eles do outro lado diziam todos contentes, é o Ricardo, é o Ricardo. E mesmo depois, quando eu regressei à escola, houve uma menina que me disse, Rui, eu sei que tu és o Ricardo. Por isso, de facto, fomos desafiados a sair da nossa zona de conforto. Todos nós, professores, hoje vamos ter aqui uma youtuber assim, desconhecida, mas todos nós, ou muitos professores, foram youtubers durante este confinamento e o anterior. De repente, eu posso dizer, este é o canal da minha mulher, e se quiserem subscrever... Não, estou a brincar. Durante estes meses, o que aconteceu foi que a minha mulher precisava de ajuda para enviar um e-mail há um ano e qualquer coisa. Agora tem um canal do YouTube e edita os vídeos e tudo mais. E isso, de facto, mostra o quão resilientes nós fomos e a capacidade de mudar as nossas práticas e, de facto, sair da nossa zona de conforto. Só que eu, como penso muito nestas coisas, e todos nós devíamos pensar, será que mudou assim tanto? Nos últimos meses, nós assistimos a uma mudança, de facto, nas abordagens dos professores. Será que houve, de facto, essa mudança? A lógica do mestre-escola que está 1 hora a falar, ou 50 minutos a falar para os alunos, e depois faz uma ficha, é muito diferente de uma aula de Teams ou de Zoom, durante 50 minutos a falarmos e depois enviarmos um forms para os alunos preencherem? Não será isto apenas um mestre-escola à distância? Ou mestre-escola 2.0, para utilizar estes termos? E eu creio que é precisamente aí que nós devemos pensar. O mundo mudou e nós temos de mudar. Mas também mudaram os nossos alunos. As nossas crianças mudaram na forma como participam nas suas vivências do dia-a-dia. As crianças hoje têm uma participação nas decisões da família que há uns anos não tínhamos. Quem vê mais o canal Panda do que outro canal qualquer, coloca o dedo no ar. Não, deixem estar, não é preciso. Até porque os alunos hoje em dia já nem veem o canal Panda, eles veem o YouTube. Não é? E o YouTube trouxe-nos, os computadores, em vez de estarem avariados, estão bugados. Não é? Não sei se sabem esse termo. Em vez dos pequeninos verem a Peppa a Porquinha, veem a Peppa Pig. E toda esta mudança é uma mudança que, de facto, depois tem um impacto grande nas vidas dos nossos alunos. Só que há coisas que não mudaram.
Por exemplo, nós quando trabalhamos o desenvolvimento da criança, ouvimos falar muitas vezes das funções executivas. As funções executivas têm a ver com habilidades que se vão desenvolvendo a partir de que nascemos, mas depois mais nos 4, 5, 6 anos. E essas funções executivas permitem que nós sejamos adultos funcionais. E nós podemos olhar a isto como se fossem etapas. E a primeira etapa passa muito pelo autocontrolo. O autocontrolo, a criança tem de se autocontrolar, a criança tem de ter uma autorregulação para conseguir, numa fase posterior, utilizar a sua memória do trabalho. Nós hoje queixamos muito que não somos capazes de memorizar, que temos uma dificuldade em memorizar, isso é um facto, mas também há o processo de autorregulação que depois permite haver uma capacidade de assimilarmos a informação e fazermos até restabelecer relações. Isso remete-nos para a última função executiva, que é a flexibilidade cognitiva, que permite que primeiro autorregulámos e depois fomos capazes de utilizar a memória do trabalho e, por fim, estabelecer relações entre aquilo que aprendemos e poder usar a nossa criatividade. Porque nós ouvimos falar da criatividade como algo que vai nascer assim espontaneamente, ou as pessoas que nascem com a criatividade. Temos aqui uma pessoa muito especialista em criatividade, ali a Ivete, vocês vão ouvi-la, mas a verdade é que a criatividade também se trabalha. Eu, quando falo da criatividade, gosto sempre de contar a história do Bruno, e o Bruno era um daqueles alunos, foi do meu primeiro grupo, já em 2001. Ele não gostava muito de desenhar e era daqueles alunos que se despachava muito depressa e era um aluno com muitas competências e muito criativo. Eu, logo na primeira semana, os alunos que fazem assim as coisas muito depressa, no primeiro ano, nós normalmente enchemos chouriços com desenhos. Agora faz um desenho. E eu pedi-lhe a ele para fazer um desenho e ele, passado 2 minutos, apareceu-me com o desenho. E o desenho tinha um menino e uma árvore. E eu disse, Bruno, isto está giro, mas os meninos desenham sempre umas nuvens, o sol. E ele muito rapidamente disse, não, está nevoeiro. E passado, e eu disse, pois, mas desenha mais qualquer coisinha. Passado umas semanas eu pedi outra vez para fazer um desenho, mas neste caso o desenho era mesmo sobre a sua rua, e ele fez um desenho assim em 2 minutos, e quando me mostrou o desenho tinha um prédio, as nuvens e o sol. Já acrescentou as nuvens e o sol. E eu disse, Bruno, então e esta estrada não tem carros, não tem nada? E ele, não, esta estrada está cortada ao trânsito. E de facto ele tinha muita criatividade em dar respostas. No entanto, quando nós queremos desenvolver a criatividade é sempre perverso, porque de facto há pessoas que são muito criativas, há outras pessoas que são menos criativas, mas nós promover a criatividade passa muito por incentivar os alunos a criarem. Sem criarmos, não incentivamos a criatividade. Hoje há aquela ditadura da criatividade, quase, e da colaboração. São competências muito importantes, mas há pessoas que têm mais do que outras, é inevitável. Só que uma boa forma de trabalharmos a criatividade é precisamente com trabalho de projeto, ou projetos. Toda a gente fala de projetos, eu trabalho muito em projeto, o projeto está sempre presente no meu dia-a-dia, mas depois gosto sempre de fazer a pergunta se de facto as pessoas trabalham em projeto ou se fazem trabalhinhos de grupo. São duas coisas um bocado diferentes. No trabalho de projeto tem que haver um conjunto de pilares, se calhar o primeiro pilar de todos, que muitas vezes os detratores do trabalho de projeto gostam de dizer que isto agora não é preciso saber nada, é tudo em projeto. Não há projeto sem conhecimento. E esse é o pilar, não sei se não está a aparecer ali, mas o primeiro pilar, devia estar a branco, o primeiro pilar é o conhecimento, também não faz mal, está ali escrito conhecimento. O primeiro pilar é o conhecimento, sem conhecimento não há projeto. Depois, o segundo pilar, até posso dizer o segundo e o terceiro, é o rigor e a disciplina. Sem rigor e sem disciplina, um projeto nunca chegará a bom porto. É impossível chegar a bom porto. E depois, os profetas da exigência gostam muito de dizer que a exigência são testes, a exigência são exames, exigências são os rankings, agora está na ordem do dia, mas a exigência, quando se trabalha em projeto, tem que ser muito exigente, senão o projeto não vai avançar e não vai acontecer aquilo que todos queremos num projeto, que é que haja conhecimento. O trabalho de projeto tem sempre... Eu agora vou passar para o próximo slide, que isto ali correu muito bem. O próximo slide tenta mostrar como é que normalmente nós vemos o projeto. Normalmente procrastinamos durante uns tempos, andamos a adiar o começar a trabalhar. Depois, quando faltam 2 ou 3 dias, começamos a fazer listas de tarefas, começamos a entrar em pânico, depois acaba o projeto. Quando acaba o projeto, nós vamos nos queixar que não tivemos tempo suficiente para fazer o projeto. E depois dizemos isto não se volta a repetir, mas repete-se. O que nós devemos fazer quando trabalhamos com os alunos é precisamente desenvolver
a questão da gestão do projeto, em que o produto final não é o mais importante quando se fala de aprendizagem, mas sim o processo de aprendizagem é que é importante, ou seja, o que o aluno aprende durante o processo é que vai permitir que o aluno se desenvolva e adquira as competências que todos nós queremos. O primeiro projeto que nós fizemos nesta lógica, no colégio, que fizemos nesta lógica de gestão de projeto, com um brainstorm, mapa mental, árvore de atividades, a monitorização do projeto e depois as lições aprendidas, foi um projeto que era um projeto sobre o mar. Os projetos começam sempre com uma pergunta de partida, e aqui a pergunta de partida é: conheces o mar? E depois os alunos tiveram que desenvolver um brainstorm a partir disso. E o brainstorm é muito importante, principalmente se for escrito, como se vê ali naquele... Eu peço desculpa pela fotografia, mas aquilo é uma fotografia mesmo do post-it, que era tão... Eu tirei um mural grande e depois tive que aumentar, por isso é que ficou tudo assim pixelizado. Mas aquela menina, que normalmente era das mais caladinhas e das alunas que tinha muito receio de participar, escreveu que queria fazer um bar e discoteca para trabalhar o tema do mar. Na altura todos rimos e tal, e houve logo chacota de parte dos colegas, bar e discoteca. E nestas coisas do trabalho de projeto, normalmente são as ideias mais loucas, e quem trabalha em projeto sabe que as ideias mais loucas é que acabam por avançar. Às vezes não é só pela ideia louca, porque em projeto nós juntamos as ideias umas às outras e a partir umas das outras vamos criar uma ideia e às vezes pegamos nesta ideia, neste caso bar e discoteca, e a verdade é que realizámos de facto o bar e discoteca. Havia cartazes sobre o mar, havia as comidas... Os portugueses gostam sempre da parte da comida, não é? As comidas tinham nomes de animais e de plantas, ou da biodiversidade marinha. Depois tínhamos até um jogo, um espaço no bar e discoteca que tinha um jogo onde os alunos podiam mostrar os conhecimentos sobre o mar e, de facto, os alunos aprenderam muito sobre o mar e, ao mesmo tempo, o projeto foi deles. E, caminhando para a parte seguinte, o que acontece é que nós, quando fazemos parte este tipo de trabalho de projeto, há diferentes aprendizagens que são feitas. Qualquer princípio, ou no princípio de cada projeto, está sempre o conceito de interdisciplinariedade. Eu dou sempre este exemplo, isto foi um projeto que partiu da ideia do Conheces o Mundo, e os alunos quiseram fazer experiências. Na altura estavam no 2º ano e houve uma jornalista que me pediu para ir visitar o colégio para saber como é que eles trabalhavam em projeto. E eu disse: olha, nós estamos a fazer um projeto de ciências, por isso será interessante ver como é que eles trabalham em projeto. Então ela entrou na sala e viu este grupo, naquela estrutura que pregaram e pintaram, estavam a pintar na altura, iam pendurar uns cordéis, uns fios, com as garrafas de vidro e depois encher com diferentes quantidades de água e iam tocar o hino do colégio ali naquele instrumento musical. E a jornalista chegou ao pé daquela aluna que está ali e disse: ai, que engraçado, o professor tinha-me dito que era um projeto de ciências, mas vocês estão aqui a mostrar muita coisa. E a Clara disse, assim muito admirada: claro, então quando trabalhamos em projeto não trabalhamos só uma disciplina. E esse é o mais importante do trabalho de projeto. Eu, quando faço um projeto, não estou a fazer um projeto de matemática, ou de ciências, ou de inglês, ou do que quer que seja. Os conteúdos são todos trabalhados ao mesmo tempo, porque é assim na vida. Por isso é que é importante nós arriscarmos, nós deixarmos os alunos pegarem em pistolas de cola quente, mesmo de vez em quando possa queimar um dedinho, mas também não há mal nenhum. É importante que nós sejamos capazes de cruzar diferentes competências nos alunos e eles também saírem da sua própria zona de conforto. Hoje em dia falamos muito das STEM, de facto, eu gosto sempre de ouvir o Marco falar sobre esta importância das ciências, da tecnologia, da engenharia e da matemática, mas cada vez mais se fala das STEAM, que também é uma palavra em inglês, e as STEAM acrescentam ali a criatividade que nos trazem as artes. E por isso as artes são indispensáveis para nós desenvolvermos o conjunto das outras competências das STEM. Aqui há uns tempos estava a ler um artigo que dizia que atualmente é importante nós acrescentarmos ali a leitura, o reading, até numa altura em que há tanta notícia a circular, muitas delas não são propriamente fidedignas, é cada vez mais importante nós desenvolvermos esta capacidade de ler e de interpretar aquilo que lemos. Por isso acrescentamos ali o R e fica stream, reading, não é? E eu, por iniciativa própria, aqui há uns tempos adicionei ali o S e fica streams, por causa da importância do desporto e da atividade física e de nós cultivarmos também esta importância de ter um corpo saudável, o que remonta muito ao passado, não é? Ao conceito de mente sã e corpo são. Estamos a dar uma volta, não é? E de facto, as STEM são muito importantes, mas todas as áreas são também elas muito importantes.
Eu gosto particularmente de falar sobre também, não só sobre esta questão das áreas serem todas importantes, mas também os talentos das pessoas. Nós temos a principal figura em Portugal, portuguesa no mundo, é um tipo que tem uma qualidade extraordinária para dar uns pontapés na bola. E nós continuamos a dizer que as competências essenciais, ou as competências, as disciplinas nucleares, são a matemática, o português, têm a sua importância, são de facto essenciais. No entanto, nós temos que respeitar, e a escola tem que respeitar, os talentos das crianças, a diversidade das crianças e dos professores também. E creio que é esse, sim, o elefante que nós temos na sala. Não é o Ricardo, coitadinho, é este elefante que nós todos temos de começar a pensar que é necessário trazer mais para as nossas escolas. O elefante é a mudança, é a necessidade de nós abraçarmos outras práticas, de nós sermos capazes de pensar que os alunos não são todos iguais e que devemos mudar. Não, e deixo-vos aqui precisamente a frase de que a mudança é essencial não porque todos queremos mudar, mas principalmente porque mudar não é uma loucura e não é uma utopia, é uma justiça. Mas é uma justiça para a sociedade e principalmente uma justiça para os nossos alunos. Obrigado.